Oi, divas! Voltei. Bom, eu não iria gravar esse vídeo, né? Porque... Não vou dizer que é um assunto delicado, mas é um assunto que... Quando você vem com uma opinião um pouco contrária, as pessoas que se utilizam dessa prática tendem a criticar demais. Mas, eu vou falar hoje sobre o ato manifestar. Manifestação, sejam elas lei da atração, lei da suposição. Bom, estava eu ontem no Twitter, pra variar, e apareceu pra mim um vídeo de uma TikToker falando sobre muitos coaches que usam da lei da atração e derivados para poder enganar e dar uma falsa realidade para as pessoas que acabam tendo somente a internet como refúgio de algo. E, bom, eu de início eu discordei, porque eu sou uma praticante da manifestação. E de início eu discordei, eu fiquei muito reativa. Falei assim, gente, né? Esse povo que não sabe sobre, vamos tá se fechando. Mas aí eu, né, me dei a oportunidade de ver opiniões contrárias à minha e a da própria criadora do conteúdo. E, bom, gente, eu concordo com ela. Depois de ter visto o vídeo, né, porque eu só vi um print da coisa e o título, e eu concordo com ela. Por que eu digo isso? Porque desde que o mundo é mundo, vende-se muito essa coisa de que você pode mudar tudo na sua vida através do seu pensamento, você pode mudar suas condições através do seu pensamento. E de fato você pode, de fato você tem essa liberdade para isso. Mas, vamos nos. Nossa, gente, fala disso, não é? Mas temos que nos situar de uma coisa. Vivemos em um sistema mundial o qual o rico tem tudo e o pobre tem nada. O homem comanda e a mulher obedece. Então, devido a esse sistema, muitas pessoas têm a mentalidade de escassez, porque muito se diz sobre o pobre feliz, sobre o pobre que tem tudo e o rico que tem acaba tendo depressão por ter tudo e que querendo também ter um pouco do que o pobre tem, sabe? Essa coisa que tenta se misturar, mas a gente sabe muito bem o que é. Vender que o pobre é feliz, que o pobre tem tudo, é uma tática do sistema para poder empurrar o pobre para ser mais pobre e ver essa distância gigantesca entre você ser uma pessoa pobre até uma pessoa rica. Sabe? Existe isso, gente. Não dá para negar. Existe isso. E muitas criadoras mesmo, são pessoas muito jovens e algumas pessoas um pouco mais velhas que ensinam sobre são pessoas que já nasceram com um requisito financeiro um pouco mais aflorado e que, sim, dá passe livre, gente. Até no ato manifestar, dinheiro te dá muitos privilégios. Ai, meu celular quebrou. Vou manifestar um iPhone. Plim, aconteceu. Aconteceu. Não tô querendo dizer que é impossível, mas vamos se atentar aos reais fatos. Gente, manifestar tem tantas camadas, mas tantas camadas, mas tantas camadas que... Quando eu comecei eu acompanhava muitas criadoras disso e eu sempre ouvia muito delas quando elas falavam você não consegue porque você é preguiçosa, porque você tem mentalidade de escassez, você não mudou, você não vai conseguir mudar enquanto você não ampliar sua mentalidade. E de fato, você precisa ampliar sua mentalidade. Mas como que você ensina para uma pessoa pobre, que passou a vida inteira sendo pobre, que ela
tem e merece os direitos de ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com conforto, com dias de descanso. Gente, estamos passando pelo fim da escala 6x1. As pessoas estão tendo que convencer trabalhadores que eles precisam de 2 dias de descanso. Precisam de 2 dias de descanso. Como é que você me fala de uma prática de mudança de mentalidade de uma pessoa que foi a vida inteira pobre e que não aceita mudança, que tem um ódio evasivo de pessoas ricas? Estamos tendo que brigar com o trabalhador para eles aceitarem que eles têm que ficar 2 dias em casa, para o corpo voltar aos eixos. Vocês estão entendendo? Pessoas com dinheiro sempre vão ter mais facilidade para tudo, seja ela na manifestação, seja ela na faculdade que você também quer cursar, seja ela no estilo de vida, eles sempre vão ter. Mudar a sua mente para você aceitar que você merece coisas não é uma coisa simples, é um processo. Se você precisa de ajuda, você recolhe e recorre a essa ajuda. Não é uma coisa muito simples de se mudar. E, gente, eu vejo muito, muito, muito mesmo. Eu já fui essa adolescente que praticava manifestação, que era muito egoísta. E que ficava muito brava quando as minhas manifestações não davam certo. Porque tem condição de merdas, meus pais são uns bosta que não querem me dar nada. Entender isso, tipo assim, me fez, tipo, ficar de xereca. Literalmente ficar gag. Gente, não tinha cabimento na minha realidade, no momento, exigir uma manifestação que era custando 5 mil reais. Onde é que eu iria, tipo assim, praticamente tirar 5 mil reais? Isso provavelmente é uma mentalidade de escassez? Que seja. Mas manifestar, primeiramente, é entender a realidade a qual você está e a qual você quer chegar. Não é muito fácil, não é muito simples, e muitas dessas criadoras que falam sobre são pessoas que já têm um requisito de dinheiro um pouco mais aguçado na vida, que tem a presença do dinheiro com mais facilidade na vida. Gente, falo por experiência própria. Eu venho de uma família o qual não pode se dizer pobre. Não pode se dizer pobre, porque já passamos algumas necessidades, mas nunca igual a uma pessoa pobre. Então, mentalidade de escassez existe, eu convivo com ela todos os dias, por mais que eu tente mudar, essa mentalidade volta, volta e volta. Mas eu vou e vou e vou pra cima, porque eu também quero mudar minha vida, eu também quero me dar essa oportunidade de mudar. Mas há pessoas que não conseguem, que precisam de um incentivo a mais. E quando elas recorrem ao ato manifestar, e vou pesquisar criadores, vou procurar criadores. E aí é uma pessoa com uma identidade de tal, com uma situação de tal. E aí que gera comparação, que aí que gera o desânimo, e aí que gera muito essa coisa de não consigo, eu nunca vou conseguir, eu sempre vou ficar assim. Ai, mas criadora de tal não é padrão e nunca foi rica e ela conseguiu. Porque existe exceção, existe exceções em tudo na vida. Você pode não ter sido uma pessoa de início rica e conseguiu se sobressair. Você é uma exceção. Se recolha a essa exceção. Mas há pessoas que estão tão lá embaixo, que querem chegar tão lá em cima, que não conseguem, que precisam literalmente. Que se for pra mudar, vai precisar, tipo assim, revirar a vida inteira pra essa mudança acontecer. E é uma realidade, gente. Vejo muito dessa coisa de, ignore a realidade, ignore a realidade. É muito difícil ignorar a realidade quando a realidade tá o dia inteiro batendo na sua cara. O dia inteiro batendo na sua cara. Gente, também vejo muito essa coisa de manifestar relacionamentos. Eu, Larissa, acho um pouquinho perigoso. Não tô querendo dizer que você manifestar ter um relacionamento agora, amanhã, ano que vem, mês que vem, seja ruim. Não, faça o que você quiser. Mas eu acho um pouquinho perigoso, porque muitas das descrições que as pessoas colocam nesse tal manifestar pessoas é uma coisa
do tipo, ele é meu stalker, ele é um cara obsessivo, ele me ama, ele me quer, ele me deseja, ele me venera, ele isso, ele aquilo, e ele aquilo, ele aquilo. Eu acho perigoso porque a gente está passando por uma situação muito séria de feminicídio no Brasil e no mundo. Eu acho um pouquinho sério. Ah, mas não vamos generalizar. Não vamos, gente, mas é real. Mas é real. Está dia após dia nas nossas caras. O quão o ódio por mulheres vem crescendo dia após dia. Se você quer manifestar algo do tipo, tomem cuidado, principalmente cuidado com você mesma. Se você é uma mulher, busque sempre melhorar, mas tome muito cuidado, porque essa história de você ficar manifestando pessoa específica, pessoa específica, pessoa específica, que é isso pode acabar gerando um fim não tão legal. A realidade é dura, crua, ela é chata, ela pega no ego onde dói, mas é necessário ouvir. É necessário ouvir. Então, outra coisa, muitas criadoras de conteúdo vendem uma realidade a qual nem elas pertencem. Isso é mais comum do que parece, mas acontece. Porque no mundo existe de tudo, gente. E um mundo ao qual Bolsonaro está vivo, existe de tudo. Então, não caiam em ladaias desse jeito. Se tem uma coisa que eu posso dar de conselho, que é uma coisa que eu fiz dos meus 16 anos pra cá, que foi começar a mudar o tipo de conteúdo que eu consumo. Porque antes eu consumia muitas pessoas que vendiam um estilo de vida, a qual era completamente fora do que eu vivia. Eu ficava frustrada porque eu também queria pertencer àquele estilo de vida, mas era completamente fora da minha realidade. Eu tive que aceitar e entender isso. Então, eu comecei a filtrar, eu comecei a buscar pessoas que, tipo assim, tinham uma realidade próxima minha e que estavam caminhando para o mesmo rumo que eu, para poder me tirar daquilo de inspiração, de incentivo e de aprendizado. A mesma coisa vale para o ato autoestima, que é uma coisa que eu também vejo muito que as pessoas manifestam. E nesse mundinho de manifestação, tem um amontoado de gente que quer manifestar beleza, mas é um manifestar beleza europeu, que é ser extremamente brancas, cabelo liso, nariz em pezinho. É aquela coisa, gente, foda-se o que você faz, você manifesta o que você quiser. Mas a gente sabe muito bem o que isso quer dizer. Você é o que quer dizer, gente. É racismo. É um racismo puro. Existe isso nessa comunidade e existe isso muito forte. Digo isso por experiência própria, porque eu já quis mudar meu nariz, eu já quis alisar meu cabelo, eu já quis mudar minha genética inteira porque eu não aceitava que eu sou uma mulher que tem um quadril gigante, que tem um nariz de batata e que eu tenho cabelo cacheado. Eu não queria aceitar isso, devido a pessoas que eu consumia, a mais essa coisa de você pode, você não faz porque você não quer. Acabou que eu tive uma distorção de imagem. Eu não me enxergava do jeito que eu me enxergo agora, porque eu morria de medo de olhar pra minha cara, porque eu não gostava do meu nariz, porque eu não gostava do meu cabelo, porque eu não gostava do jeito que o meu corpo era, quer dizer, que o meu corpo é. Então, isso me afetou muito. Foi aí que eu migrei o meu tipo de conteúdo. Aí eu parei de consumir um padrão ao qual eu não pertencia e passei a consumir mulheres que tinham o mesmo biotipo que eu, o mesmo cabelo que eu, algumas fisionomias físicas iguais a minhas. E isso mudou a minha autoestima. Mudou muito, porque agora eu consigo me olhar no espelho, ver que a Larissa do espelho é a Larissa que tá aqui e a Larissa é bonita. E eu me sinto bonita. Eu não tenho mais, meu Deus, que medo de eu me olhar no espelho, que medo do que as pessoas vão achar. Existe isso e eu vejo poucas pessoas mesmo falando sobre essa questão de aparência e querer banalizar demais características de pessoas negras, porque é um assunto espinhoso, gente, mas se você está numa comunidade e você vê que isso acontece, ainda mais você sendo uma pessoa com essas características, você deve sim falar, você deve sim. Por que não valorizar o cabelo afro? Por que não valorizar um cabelo afro de um jeito e tal? Por que não
valorizar o nariz, o corpo mais volumoso. Nunca tem, é sempre pendendo para esse padrão, ou uma aparência mais asiática, que é o que também tem bastante, parecer uma pessoa asiática. Faça o que você quiser, mas tenha ciência de que muitas pessoas banalizam isso. Gente, isso é um assunto muito assim, que eu posso dizer que você tá mexendo com a onça de vara curta, de fato, mas é uma realidade. Tem que ser dito, desde situação financeira até um mero iPhone, até uma mera manifestação de beleza e até principalmente uma mera questão de beleza. Eu acho que a TikToker que falou sobre, o nome dela é Verônica, ela tem um cabelo cacheadinho, não, curtinho assim, sabe? Com o zoião grandão, ela é bonitona. Ela falou sobre, e eu concordo, quando alguém fala, eu manifestei isso de um dia para noite, a gente sabe que seus recursos facilitou. Para outras pessoas, não vai ser tão fácil. E isso é mentalidade de escassez. Gente, é realidade. Excesso de realidade é chato, mas é necessário. Não tem como você vender algo do tipo sem entender que um certo tipo de público vai se interessar mais, vai se atrair mais por querer mudar. Porque quem não quer mudar de vida? Quem não quer estar sempre com a galera do dinheiro, ser considerada bonita por onde passa? Quem não quer? Me fala uma pessoa que não queira isso. Todo mundo quer um pouquinho disso. Somos seres humanos, a gente quer atenção, a gente quer acolhimento, a gente quer pertencer a algo. Isso existe. Isso existe, a gente tem que aceitar. Então, não é errado você praticar. Ela falou que, tipo assim, deveria parar de falar sobre. Eu não acho que deveria parar de falar. Eu acho que deveria abordar a forma que se fala um pouco mais pé no chão. Um pouco mais, assim, pé no chão mesmo. Tem outra criadora que também fala de bastante coisas, que é a Renata, ela é uma radiestesista. Eu gosto bastante dela, vejo bastante coisa dela, porque ela tem opiniões bem assim, sarcásticas iguais a minha, e eu gosto bastante. E ela falou que não é tão simples assim, que você precisa, sabe, tipo assim. Eu não sei como pôr isso em palavras, mas ela falou sobre entender que há pessoas que não têm o papai e a mamãe pra dar tudo na hora. Que é difícil, tipo assim, gente, a corrida não começa igual pra todo mundo. Nem todo mundo tá na mesma linha de chegada. Tem gente que já tá lá na frente, tem gente que ainda tá lá atrás, que ainda tá começando a levantar do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quintagésimo, vintagésimo tombo que a pessoa levou da vida. Então, tenham consciência, principalmente sobre, não tô querendo, meu Deus, criticar, banalizar, exorcizar e botar um fim na manifestação. Não é isso. Só tô falando que é muito pouco falado sobre. Assim, discurso meritocrata, assim, muito elitismo envolto disso. Não dá pra evitar, gente. Existe. Vamos ignorar o 3D. Meio complicado ignorar o 3D. Mas é isso que eu queria falar sobre. Eu queria esboçar essa minha opinião sobre, porque eu achei aquele vídeo um tanto intrigante pra mim. Porque nossa, eu falei assim, o que essa doida tá falando? O que essa mulher tá falando? Ela nem sabe, ela nem pratica. Mas aí eu ouvi, aí eu botei a cabeça pra pensar e falei assim, é real. É uma coisa que vale a se, sabe, a se entender. E outra coisa, gente, muitas criadoras de conteúdo, digo mais da outra plataforma, que é muito mais popularizado, vendem coisas que elas não são. Peço para vocês que tomem cuidado, tomem muito cuidado, porque isso pode arrecadar um consumismo gigantesco, gritante. Isso pode gerar uma insegurança com você mesma, uma perda de vontade e principalmente um autoestímulo de essas coisas muito rápidas, essas coisas muito assim, frenético. Sabe por quê?
novamente, vou me usar como experiência própria. Gente, até ano passado, eu tava ficando burra, eu não tava mais sabendo escrever, porque eu ficava o dia inteiro no celular, o dia inteiro com a cara no celular, eu tava ficando burra. E não tinha feito nem meses que eu tinha acabado de sair da escola, porque era muito conteúdo frenético, muito conteúdo frenético. Arrumar um emprego também tá uma caralha de difícil, tá? Um estorvo. Nossa, me estressa porque eu mando currículo todo dia. E ainda é um pouco difícil. Mas aí eu também ficava o dia inteiro no celular, ficava o dia inteiro com a cara enfurnada no TikTok, no Twitter, no Instagram, TikTok, Twitter, Instagram, e era seguido. Eu fiquei burra. Eu peguei um livro pra ler, depois, quando eu comecei a me situar como gente, eu tô lendo esse daqui agora. Comecei ele ontem, tava procrastinando, mas comecei. Eu peguei numa doação que teve aqui numa biblioteca que tem aqui perto da minha casa. Eu peguei um livro pra ler, gente, eu não tava sabendo ler. Porque eu fiquei burra. Porque disse muito essa coisa de, joga aqui que você consegue tudo. Pra que estudar? É só jogar aqui que você consegue tudo. É só você gravar um vídeo que você consegue tudo. Sim, gente, a internet muda a vida das pessoas. Muitas pessoas recorrem à internet por necessidade. Não dá pra negar, não dá pra negar mesmo. Existe, tá na nossa cara, é uma verdade. Mas tomem cuidado, principalmente com as pessoas que você consome. Se essas pessoas não te incentivam a ler, a escrever, a voltar a comunicar, a praticar coisas diferentes, tomem cuidado e revejam os tipos de conteúdo que você quer. Eu sei que as pessoas usam da internet como refúgio para a vida, como refúgio para problemas. Sei, mas fugir dos problemas só faz com que ele chegue cada vez maior para nós. E é necessário falar. É necessário. Escrevam. Tem um diário. Eu tenho um diário. Eu gosto bastante de escrever. Voltei a escrever. Escrevam, pelo amor de Deus. Voltam ali. Não ficam burros. Burros por conta da internet. Não ficam burros por conta da internet. E em questão à manifestação, gente, pratiquem, mas busquem um conhecimento. Literalmente, busquem um conhecimento um pouco mais fundo. Olhe para o seu interior, veja aquilo que te prende e solte. E vai. E outra coisa, não tenho medo de pensar grande. Não tenho medo de pensar grande mesmo. Escreva aquilo que você quer e solte. Faz a sua vida. E principalmente, tomem cuidado com o tipo de conteúdo que vocês andam consumindo, porque além de conteúdo red pill, há muito conteúdo com uma positividade tóxica gritante. Que é você não pode ficar triste, você não pode sentir emoção. Vocês devem sentir. Porra, a gente é ser humano. Se a gente não sentir, é porque a gente tá morto. Ninguém aqui tá morto. Então, se você tá com raiva, sinta raiva. Se você tá triste, sinta tristeza. Se você tá feliz, fica feliz. Se você quer chorar, chore. Se você quer gritar, grita no travesseiro. Mas não se vendam tão facilmente assim. Falo isso novamente por experiência própria, porque eu quase fiquei burra por muita coisa de conteúdo. Esse conteúdo muito rápido. Quando eu comecei a voltar a ver conteúdos mais longos, mais assim, amplos, com muitas opiniões, foi ano passado, vendo a Beta. Gente, eu amo a Beta. Ai, eu adoro a Beta. Vendo a Beta e eu fiquei, tipo assim, eu comecei a ver os vídeos dela. E eu não tenho. Ah, e outra coisa, discordem, tá? Discordem bastante das pessoas que vocês acompanham, porque é necessário você discordar. Fazer assim o tempo inteiro não é muito legal, não. Discordem. Aprendam principalmente a discordar de quem você acompanha, principalmente pessoas ao seu redor. Discordem, não tenham medo de discordar. Eu vendo os vídeos da Beta, ela falando as coisas, eu fico assim, ai, nossa, como ela é chata, ai, como ela é chata, como ela é chata. Ai, mas eu também parei assim, isso que ela falou tem sentido, mas nossa, também ela é assim, né? Mas faz sentido, gente, eu passei a discordar, concordar, discordar e concordar de todos os conteúdos de todas as pessoas que eu acompanhava, e isso me fez ter boas opiniões, me fez, tipo assim, voltar a pôr o pé no chão
Entender que sonhar, ser uma pessoa sonhadora, que escuta os seus sonhos, é importante, é bom, mas também é sempre bom botar o pé no chão. E muito do externo atrapalha. Então, vamos com calma, um dia após o outro. Eu acho que eu falei demais, 25 minutos de vídeo, mas era isso que eu queria falar, gente. Queria esboçar minha opinião. Se isso vai, sei lá, afetar alguém, dane-se. É uma opinião, uma coisa que precisa ser falado, manifestar. Nem pra todos é muito fácil. Às vezes leva um tempinho. E tá tudo bem você levar um tempo para evoluir na sua vida, porque a vida é sua, o tempo é seu. E não se deixe ditar por externos. É isso, divas, que eu tenho pra dizer. Falei demais. Mas é isso, que eu queria esboçar uma opinião, eu queria falar sobre isso, porque é uma coisa que realmente me incomoda um pouco, que nunca é falado sobre, mas eu tô aqui pra, sei lá, dar início a algo. Muito obrigada por vocês terem assistido. Deixem um like, comentem, se inscrevam e um beijo, até a próxima.